8h03, Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, foi preso em Ponta Grossa, interior do Paraná, na manhã desta sexta-feira. Quem traz os detalhes desse assunto é a repórter Anita Prado, direto de Brasília. Nossa apuração já confirmou isso mesmo, Anita. A prisão, então, de Felipe Martins. Isso mesmo, Luara. A nossa analista de política, Basília Rodrigues, confirmou e agora a gente traz para todos que estão em casa o Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pela trama golpista, ali no núcleo 2 da trama golpista, foi preso na manhã de hoje pela Polícia Federal no Paraná. Inclusive, ele já está sendo encaminhado para uma unidade prisional. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes de ontem à noite, o ministro afirmou que Felipe Garcia Martins Pereira descumpriu as medidas cautelares impostas, abre aspas, quando fez uso de suas redes sociais, mesmo sabendo que estava proibido de usá-la. Essas circunstâncias, por si só, evidenciam o desprezo do réu pelas medidas impostas e pelo próprio sistema jurídico, pois não respeita as normas e não cumpre as decisões judiciais. Por isso, fecha aspas, portanto, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de Felipe Martins. Nós estamos tentando contato com a defesa de Felipe Martins há algum tempo, ainda não conseguimos um retorno, mas a qualquer momento podemos voltar com mais informações. Lembrando que Felipe Martins foi preso depois de que o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para que a sua defesa se pronunciasse sobre um uso indevido das redes sociais de Felipe, que no caso estava preso, Luara, para cumprir medidas cautelares e também prisão domiciliar. A prisão de Felipe Martins foi decretada no último sábado, a prisão domiciliar. Na época, a sua defesa já se manifestou de maneira contrária, dizendo que ele não apresentava risco de fuga, porque nessa toada de prisões do último sábado, desses mandados de prisões, veio após a tentativa de fuga do Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, o Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de 10 outros acusados ali, réus da trama golpista, entre eles Felipe Martins. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes verificou essa utilização de Felipe nas redes sociais ali do LinkedIn, essa rede social que é voltada para profissionais, ali eles trocam informações, sobretudo de trabalho, e pediu para a defesa de Felipe se manifestar em 24 horas sobre esse uso indevido. A defesa de Felipe, portanto, respondeu dentro do prazo, informando que se tratava, na realidade, de um erro da própria plataforma, que teria utilizado uma das habilidades da plataforma, que mostra quando uma outra pessoa visitou seu perfil. É uma atividade comum dessas redes sociais. Ele disse que, no caso do perfil do Felipe Martins, esse mecanismo da rede social estava ali com algum defeito, mas aparentemente esse argumento da defesa não convenceu o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que, portanto, mostrou que não há dúvida de que Felipe, de fato, driblou as medidas cautelares impostas e, portanto, agora ele está sendo conduzido à delegacia, está preso preventivamente. Luara. Obrigada, Anita, pelas informações. Qualquer novidade, você pode nos chamar, por favor. E a gente segue também aqui no SBT News, durante toda a programação, acompanhando o desdobramento, então, dessa prisão preventiva contra Felipe Martins. Vamos chamar agora a Vitória Bel para a gente já poder repercutir também esse cenário direto de Brasília. Recapitulando, né, Vitória? Ele estava preso desde sábado passado, preventivamente, uma prisão domiciliar, depois ali da tentativa de fuga que foi frustrada do Silvinei Vasquez, que era ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, todos que estavam ali naquele pacote de condenados aguardando um recurso, eles tiveram a prisão domiciliar decretada, mas agora, com essa desobediência às cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, teve, então, apesar dessa justificativa da defesa, ela não deu muito certo para o ministro Alexandre de Moraes, relator de todos esses casos.
E então teve essa prisão preventiva decretada, mandado que foi cumprido no interior do Paraná. Com você, Vitória, direto de Brasília, eu sei que você está aí atenta também às suas fontes, dando continuidade nessa apuração que nós trouxemos aqui até agora, mas como que foi esse movimento direto agora em Brasília? Qual é o cenário que você atualiza para a gente de bastidor, por favor? Luara, estava lendo aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e ele justamente fala que, na verdade, a defesa de Felipe Martins assume que entrou, sim, nas redes sociais do condenado Felipe Martins. O que a defesa alegou para o Alexandre de Moraes? Disse o seguinte, que a gestão das redes sociais do Felipe Martins estavam sob custódia da defesa. Basicamente, os advogados tinham a senha das redes sociais de Felipe Martins. E a defesa disse o seguinte para Alexandre de Moraes, que eles entravam nas redes sociais como uma forma de preservar, organizar e auditar elementos informativos pretéritos ao exercício da ampla defesa. Então, eles estariam entrando ali nas redes sociais dele para ter elementos também de defesa. E daí os advogados disseram o seguinte para Alexandre de Moraes, que tal gestão técnica era exercida de forma silenciosa, não comunicacional e desprovida de qualquer exteriorização da vontade ou expressão do pensamento. Ou seja, os advogados estão dizendo que eles tinham as senhas de Felipe Martins, entravam nas redes sociais como o LinkedIn para obter informações e não se comunicavam de nenhuma forma, não faziam nenhum tipo de post. E que isso, então, não deveria ser motivo para que Alexandre de Moraes punisse o réu ainda mais por conta desses acessos. E daí, então, Alexandre de Moraes, depois de expor esses argumentos da defesa, diz o seguinte: não há dúvida de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que a própria defesa reconhece o uso da rede social, não havendo qualquer pertinência da alegação no sentido de que as redes sociais foram utilizadas para preservar, organizar ou auditar elementos informativos. Então, Alexandre de Moraes está dizendo o seguinte: a própria defesa assumiu que usou as redes sociais e não faz o menor sentido esse argumento de que entrou nas redes sociais para ter informações. Se a defesa entrou na rede social, está descumprindo a ordem anterior de que nem Felipe Martins, nem uma terceira pessoa poderia acessar as redes sociais, conforme a medida cautelar de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes ainda diz o seguinte na decisão: o acusado demonstra total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições constitucionalmente democráticas, em virtude de que, ao fazer uso das redes sociais, ofende as medidas cautelares aplicadas, assim como todo o ordenamento jurídico. O descumprimento das regras de prisão domiciliar implicará, portanto, aí na decretação imediata de prisão preventiva, é o que diz, então, essa decisão de Alexandre de Moraes. Então, em resumo, o que aconteceu? Houve esse acesso pelo LinkedIn de Felipe Martins. A defesa disse que não foi ele, foi a gente. Os advogados têm essas senhas para acessar as redes sociais. A gente não fez nenhum post, só entramos para ter informações para a gente poder utilizar no próprio processo. O Alexandre de Moraes, então, responde dizendo: não importa, vocês entraram nas redes sociais e eu tinha proibido essa entrada, mesmo que fosse por terceiros. Portanto, agora, prisão preventiva decretada. E isso demonstra, Luara, justamente o que a gente já vinha falando aqui no SBT News, que o ministro Alexandre de Moraes, ele não tem perdoado nenhum tipo de descumprimento das ordens dadas por ele. Aconteceu com Silvinei Vasquez, que tentou fugir do país, e ele, em seguida, também já escalou e colocou prisão domiciliar para o restante dos acusados do mesmo núcleo do Silvinei Vasquez, e agora, novamente, com Felipe Martins descumprindo a regra de não utilizar redes sociais, mesmo que por meio de seus advogados, Alexandre de Moraes, então, decreta a prisão preventiva justamente numa punição pelo descumprimento da ordem anterior dada por ele. Luara.
Exatamente, Vitória. Inclusive, é importante a gente destacar, né, que o documento agora ele já está público, nós podemos ter acesso, não só nós da imprensa, mas como também todo mundo pode acessar e acompanhar todos os argumentos. Está muito bem explícito aqui qual é o cenário em que teve essa prisão preventiva decretada. Quando a gente coloca aqui, abrindo aspas, né, está na página 2. Abre aspas, 26 de janeiro de 2025, decretei a prisão domiciliar de Felipe Garcia Martins Ferreira, a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas cautelares. 1. O uso de tornozeleira eletrônica nos termos do inciso, artigo, Código de Processo Penal, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia. 2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa. Então, não justifica o advogado, a defesa, falar que eles estavam fazendo a gestão das redes sociais, que eles estavam fazendo ali algumas pesquisas no LinkedIn, que é a rede social que está em questão, porque também estava proibida o uso das redes sociais, então, do condenado, do Felipe Martins, mesmo por terceiros. E aí, lá no final desse documento, a gente destaca que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela foi assinada e foi decretada a prisão preventiva ainda no dia 31 de dezembro. Porém, também tinha a orientação aqui, espeça-se o mandado destinado à Polícia Federal, publique-se somente após o cumprimento desta decisão, já que nós estamos falando de um condenado que aguardava o recurso em liberdade, teve uma prisão domiciliar decretada no último sábado e as cautelares não foram respeitadas. E a gente já tem todo um histórico de quem estava envolvido, tanto na trama golpista desses condenados, como também de quem são referências políticas para eles, de histórico de fuga. Então, foi mais um caso que nós tivemos na semana passada, Silvinei Vasquez, ele que estava ali no mesmo pacote do Felipe Martins, aguardando também dentro do processo de trama golpista. Felipe Martins teve a primeira prisão domiciliar decretada, mas com esse descumprimento teve então a prisão preventiva decretada no dia 31 de dezembro. Foi cumprida hoje de manhã no interior do Paraná pela Polícia Federal e a gente segue acompanhando os desdobramentos diante agora de mais essa prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes.